Boa noite, pessoas. Boa noite para quem vai ver esse vídeo depois de salvo. Vou deixar salvo no YouTube também. Para quem vai ver no YouTube depois, essa live está sendo feita no Instagram. E a proposta hoje é a gente conversar sobre as águas e as emoções, né? E o que isso tem em relação uma coisa com a outra. Vou esperar mais um pouquinho, ver se alguém entra. Pontualidade britânica, às 20h22, como foi marcado, eu estou aqui. Bom, vamos começar. Sejam bem-vindos, quem está vendo esse vídeo no gravado. Espero que seja uma partilha de conhecimento legal para vocês, né? Antes de mais nada, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências dos últimos dias, né? Que mexeram bastante comigo, né? E até por isso que eu tô fazendo essa live hoje. Também por isso, né? Que eu vou ser mais assídua de passar essas trocas de conhecimento daqui para frente, porque eu fui tomar a segunda dose da vacina na quarta-feira, dia 5, porque eu tomei a AstraZeneca. Boa noite, quem tá chegando, Stephanie. Boa noite, Stephanie. E aí eu fui tomar a segunda dose da AstraZeneca. E eu moro em Vila Velha, né? E fui tomar num como que se chama? Num ginásio poliesportivo, né? E tinha muita gente lá. Eu fiquei até feliz, assim, de saber que as pessoas estão tomando pelo menos consciência de que precisam se cuidar. E aí eu lá esperando, e eu fui para lá muito angustiada, porque algumas questões minhas, eu tô passando por mudanças no meu trabalho, e então eu estava me sentindo muito sozinha, e isso é uma das coisas que eu queria tocar nesse assunto, porque é interessante, porque todos nós temos as nossas dores, né, gente? É por isso que o cuidado nosso emocional, a gente se conhecer, a gente entender quais são as nossas emoções é fundamental. Porque essas dores, por mais, por exemplo, que eu já tenha trabalhado, e realmente hoje elas estão muito mais tranquilas para lidar, mas elas vêm, porque elas estão ali registradas no inconsciente, né? A diferença é que eu tomo consciência delas muito mais rápido e consigo cuidar, né? Acolher, cuidar. Eu não fujo, eu não tenho medo do que eu tô sentindo. Eu simplesmente, e eu já tive medo, porque eu sou muito racional, né? Então, eu tinha muita dificuldade com essa parte do sentir, né? Eu sentia, mas eu negava que eu estava sentindo, fazia de conta que estava tudo bem. Hoje é diferente, eu entendo, eu acolho e procuro buscar entender aquilo ali. E permito ficar triste, só não permito por muito tempo, né? Porque senão a gente entra numa vibração, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre essa questão como que as emoções vibram dentro de nós, né? Em termos de medição de energia mesmo, que são hertz, né? Vou falar daqui a pouco sobre a tabela de David Hawkins, que é até bem conhecida, mas não é tão falada, né? Mas eu utilizo esse conhecimento já tem bastante tempo.
Então eu estava lá meio triste, assim, já estava desanimada, mas eu falei, não, eu vou porque é a responsabilidade que a gente tem com a gente e com o coletivo, né? E também é um ponto interessante para a gente falar, porque às vezes a gente se preocupa muito com o que está acontecendo ao nosso redor e não e esquece de entender que esse coletivo que acontece em volta de nós também tem a nossa parcela de responsabilidade, né? E o autoconhecimento ele leva a isso, a gente entender que por mais que tenha um problema num grupo, na sociedade, no lugar que a gente mora, na família, no trabalho, tem a minha responsabilidade em relação àquilo ali, né? Porque nós somos uma coisa só, né? Então a gente passou, tem alguns grupos ideológicos, né? E é uma coisa que eu respeito, porque eu respeito a história de cada pessoa, mas eu sempre questiono esse ponto, né? Essa questão do que achar que é do coletivo para o individual. E não é do individual para o coletivo, tá? Como a célebre frase de Buda, né? Se você quer mudar o mundo, mude primeiro a si mesmo, né? Porque é assim que funciona. Então eu fui, mesmo estando triste, mesmo não estando me sentindo muito bem. E cheguei lá, sentei aquele monte de gente e fiquei lá observando, né? E eu sou muito sensível, né, às energias. Eu não achava que eu era antigamente, não, mas hoje eu percebo, até mesmo porque hoje eu permito que isso aconteça, né? Então eu comecei a sentir umas energias, né? E aí fui respirando, fui me centralizando, que é assim que eu faço, eu procuro observar e ver o que é que está acontecendo. E aí, quando eu já estava perto de lá vacinar, eu percebi o que estava acontecendo. Eu recebi uma mensagem, né, de alguns espíritos de luz que estavam ali, que desencarnaram na pandemia. E eles falaram para mim: você não está sozinha, porque o sentimento que eu tinha era de estar sozinha, né? Porque eu vou explicar o porquê para vocês entenderem. Eu fiz movimentos na minha vida durante a pandemia, bem no meio da pandemia, eu fiz movimentos realmente de me isolar, de ficar sozinha na minha vida, para buscar os meus objetivos, para eu me conhecer melhor, para eu entender o que me deixava angustiada, né? Por que a minha vida não conseguia entrar nos eixos, nas questões que precisa entrar, na parte financeira, na parte emocional, na parte de relacionamento, né? Entendendo que tem essa responsabilidade minha, eu fiz esse movimento de me isolar, né? Para poder me conhecer melhor. E fiz isso muito bem, né? Só que é o que eu tô dizendo para vocês, essas dores, por mais que a gente trabalhe, elas vêm, porque isso, depois eu vou explicar, isso vem lá de trás, vem lá de muito, muito antes da gente, às vezes até antes da gente nascer, né? Então, o que eles falaram para mim? Você não está sozinha. E todos os que ainda estão aqui porque têm a responsabilidade de fazer essa terra melhor. Ou seja, não sou só eu, logicamente que não, né, gente? Eu sou especial, mas eu sou especial igual todos nós somos especiais, né? A minha missão, uma das minhas missões é essa aqui que eu estou fazendo, né? Que é falar, conversar, passar as minhas experiências, os meus conhecimentos técnicos também, que eu tenho muitos, então para que amplie a nossa consciência. Então essa foi uma experiência muito forte, eu fiquei muito emocionada, né? De sentir isso, e realmente isso me confortou, assim, no sentido de entender que a gente não está sozinho, que eles estão nos amparando, mas que a gente precisa fazer esse movimento. E, como eu disse, o movimento não é do coletivo para o individual, é do individual para o coletivo. As coisas no coletivo só vão melhorar a partir do momento que nós melhorarmos como indivíduos.
tá? E isso para mim é muito certo hoje, sabe? Então, precisamos fazer esse movimento de autoconhecimento. Uma outra experiência também que eu tive na semana passada foi de uma menina que eu encontrei. Eu estava indo para academia e encontrei o estacionamento do shopping. O shopping ainda estava fechado, então eu passo pelo estacionamento e ela estava passando mal e me pediu ajuda para ajudá-la, né? Uma menina novinha, não perguntei quantos anos, que não deu tempo. E aí eu fui conversando com ela, né? Perguntando, aí ela falou: "Ah, eu acho que eu tô com crise de pânico". E isso para mim, gente, eu assim, muito antes da pandemia, que eu já trato pessoas com síndrome do pânico, né? Eu já tratei várias pessoas, né? Umas que realmente conseguiram superar o pânico, né? E outras que desistiram, porque acontece, né? Tem essa questão. Nem todo mundo a gente consegue ajudar, né? Por N motivos, muitas vezes até porque a pessoa ela tem, a gente chama de ganhos intermediários, né? Às vezes você pensa assim, ah, mas o que é que a pessoa ganha estando depressiva ou estando com síndrome do pânico? Mas inconscientemente ela acha que ela ganha, né? O inconsciente dela acha que ela ganha atenção, acha que ela ganha alguém que cuide dela, né? E depois eu vou explicar a questão do pânico para vocês entenderem melhor sobre essa questão aí. Mas só resumindo, né, essas duas experiências, mexeu muito comigo isso aí também, porque eu percebi que eu na minha, como que eu posso dizer, na minha inocência, né, minha síndrome de Poliana, né, porque eu sou uma pessoa muito positiva, sabe, gente? Eu sempre olho o lado bom das coisas, sabe? Por mais é o que eu tô falando, eu aprendi a acolher o meu sofrimento, acolher a minha dor, mas eu não fico ali por muito tempo, né? E até mesmo porque a minha própria experiência de vida e com o que eu fui aprendendo de teorias também, né? Foi me ensinando que a gente não pode deixar essa vibração baixa por muito tempo, tá? Mas eu, eu acolho esse sofrimento, né? E então mexeu porque eu, na minha cabeça de poliana, né, as pessoas tinham sofrido uma evolução maior com toda essa questão da pandemia, com essa questão da gente ficar mais isolado, né? Eu na minha visão, achei que as pessoas tinham se voltado um pouco mais para si mesmas, né? E pelo que eu percebi, e aí também teve uma outra experiência de uma amiga minha que entrou em contato, falando também que teve crise, que foi até para o hospital e tal, e aí eu conversei com ela esses dias e tal, e ela tá, agora acho que ela tá melhor. Mas então, assim, e aí conversa com um, conversa com o outro, fui lá na loja onde a menina trabalhava, conversei com a patroa dela também disse que tem pânico, tem ansiedade. Eu falei, gente, então ainda tem muita coisa para ser resolvido, né? E aí, com essas questões das chuvas que têm acontecido, né, nós tivemos há pouquíssimo tempo enchentes lá na Bahia, né, com várias perdas, né? Agora em Minas, esse monte de coisa acontecendo de novo, né, em Minas Gerais. Eu resolvi fazer esse comparativo porque tem total relação, gente. Como eu coloquei na postagem, o planeta Terra é 70% de água, o nosso corpo também. Então a natureza e nós somos interligados. Essa natureza, a medicina chinesa, né, que é a minha grande especialidade, que é baseada no taoísmo, que é uma filosofia que fala do equilíbrio, né, dos opostos que se complementam e que com isso existe o equilíbrio no meio do caos, né? Esse é o princípio do taoísmo, né? Que é essa dualidade de luz e sombra que o Jung fala muito também, né? E que tem total lógica para mim, né? Eu sou bem lógica, tá, gente? Eu não sou tão para mim as coisas têm que ter
um sentido, tá? Então, dentro da medicina chinesa, a medicina chinesa fala que os 5 elementos existem dentro do nosso corpo, né? Tanto é que os órgãos, os meridianos, as vísceras são relacionados com esses elementos, tá? E dentro de nós, o elemento água, ele está relacionado com as emoções, é ele que leva, que o elemento água circula no nosso corpo todo. Então essas emoções, elas caminham através da água dentro de nós, que é a nossa energia vital, que eles chamam de Qi, né? Que é conduzida por esse elemento água dentro de nós. Então, dentro da medicina chinesa, o elemento água, ele é relacionado com rins e bexiga, né? Tem até uma certa lógica, né? E dentro da teoria do taoísmo, cada emoção, quando ela entra em desequilíbrio, equilibra um determinado elemento, um determinado órgão, uma determinada víscera, um determinado caminho de energia. E no caso da água, quando ela... O que descontrola esse elemento dentro de nós? É o medo, né? E o medo, dentro da tabela que eu estava falando para vocês de David Hawkins, o medo é uma vibração bem baixa. Mas ainda existem vibrações mais baixas que o medo. E outra complemento de informação que a gente pode fazer dentro disso é como rins e bexiga está nessa região mais o rim, né, principalmente, né? A bexiga está mais embaixo, mas o rim fisicamente está aqui na linha da cintura, né? Nessa linha da cintura nós também temos o plexo solar, que é um centro de energia que rege órgãos, vísceras, rege emoções, rege glândulas, rege uma série de coisas, né? Essa questão da energia, eu vou só abrir um parênteses aqui para a gente explicar. Tá quente aqui pra caramba, gente. Vamos que vamos. A energia, nossa energia, ela é gerada pelo cérebro, que é essa capacidade que nós temos de pensar, de tomar decisões, de buscar coisas novas. Isso gera energia, né? O tempo todo gerando energia, né? Às vezes negativa e às vezes positiva, que depende muito do que a gente, de onde você está direcionando isso, né? E as nossas emoções também geram energia, né? Uma é energia elétrica, que é a energia do próprio cérebro, do pensamento em si, da racionalidade, e o outro gera uma energia magnética, que são as nossas emoções, são os nossos, na verdade, são os sentimentos, né? Porque eu sempre gosto de falar isso, emoção é aquilo que vem instintivamente, que faz parte do nosso sistema animalesco mesmo, né? O nosso sistema mais selvagem, né? Ou seja, as nossas emoções, a gente não tem controle delas. Para ela vir, depois que ela vem é que a gente pode ter controle. Mas ela vem, a gente vai sentir medo, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir tristeza. Isso faz parte da condição humana, né? Isso é natural de acontecer. Quando eu consigo racionalizar isso e eu cultivo isso, tá? Vira sentimento. O sentimento ele é construído, né? Amor, raiva, ódio das pessoas. Raiva não, a raiva é instintiva, mas o ódio, né? Desprezo, né? O amor incondicional, tudo isso é construído, né? A empatia são sentimentos que são construídos, ou seja, eu tenho que colocar razão nisso. Por isso que
Às vezes a gente fala, por exemplo, tem pessoas que falam, ah, mas eu estou sofrendo de amor, né? Que aí a gente fala, mas isso não é amor, isso é paixão, que aí já é uma emoção. Amor é um sentimento que é construído, você não vai desenvolver um amor que vai fazer você sofrer. Não tem como isso acontecer, né? Por mais que o outro não aceite, por exemplo, aquele amor que você tem por ele ou por ela, né? Isso seja em que for, se eu realmente, se é amor, né? Se é esse sentimento puro de amor, que é o que o Criador tem por nós, que é esse que é o exemplo de amor que nós temos que ter, né? Por mais que o outro não aceite esse amor, eu vou continuar sentindo amor. E ele não vai me fazer sofrer. Eu posso escolher, que aí a questão entra uma outra questão que eu quero colocar com vocês, que é a questão do julgamento, né? Quando a gente entende tudo isso, o julgamento passa a não ser em relação ao outro, passa a ser em relação a mim, ao que eu quero, ao que me faz bem, ao que eu não quero também. Esse é um julgamento. Mas eu não julgo o outro para apontar dedos para ele, entende? Então, essa que é a questão do amor. Se é amor de verdade, eu não julgo o outro que não está aceitando o meu amor. Então eu não sofro. Eu simplesmente julgo se essa relação, se essa convivência está me fazendo bem ou não, e me afasto se não estiver me fazendo bem. Esse é o julgamento, é um julgamento que eu faço para mim, não para o outro, tá? Então, eu não sei se vocês entenderam, se alguém quiser falar aí, se entendeu, se não entendeu, se tem alguma dúvida sobre essa questão aí da energia, dos elementos, do elemento água, né? Então, voltando nessa questão do elemento água, a natureza, como ela existe também dentro de nós temos que sempre observar o que está acontecendo na natureza e tentar entender também o que está acontecendo com a gente, né? E toda essa questão de água que tem acontecido no planeta, né, e que eu acredito que ainda vai acontecer muito até que a gente tome consciência, né, é sinal de que a gente não está cuidando do nosso emocional, né? O elemento água é que é essa sensibilidade, essa parte que não é racional, que tanto é que a água, olha como é interessante. A água, ela tem um fluxo, né? Se tiver uma pedra, ela vai arrumar um outro caminho, ela vai continuar seguindo o fluxo dela, que é chegar no mar, né? Esse é o caminho da emoção. Não é essa turbulência. Quando vem essa turbulência, né? Na natureza, o que acontece? A natureza também deixa fluir, porque tem que fluir. Então, nós é que não respeitamos, nós, seres humanos, né, que foi ensinado para nós que nós somos os donos do mundo, né, nós não sabemos respeitar esse fluxo da natureza. E não respeitamos dentro de nós também. Então, uma coisa que eu queria falar com vocês sobre essa questão da ansiedade, né, que é uma emoção que tem pegado muitas pessoas ultimamente, né, que é o que gera a crise de pânico, tá? O pânico, o medo, pânico é um medo fora do limite total da racionalidade, né? E ele é gerado exatamente por ansiedade, que é essa falta de estar presente aqui nesse momento. Nós estamos vivendo tempos, gente, que a exigência de que a gente faça isso, faça aquilo, tenha aquilo, um monte de guru que existe na internet hoje falando que você tem que acordar não sei que horas da manhã, tem que dormir não sei que horas, dormir 3 horas por noite, colocando um monte de padrões. Nós estamos saindo de umas escravidões e entrando em outras, tá?
Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente não está respeitando esse fluxo dentro de nós, né? Então a ansiedade ela é positiva, o medo também é positivo, mas ele não pode reinar por muito tempo. Quando isso começa a ficar sem controle, é o que acontece das crises, a mesma coisa que acontece na natureza, né? Chove, 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 vai encher, não tem como. E aquela água tem que fluir. Como nós temos hoje grandes cidades, a água também tem mais dificuldade de fluir, porque nós temos mais barreiras, né? Barreiras que nós construímos. Então é isso que eu queria fazer essa analogia com vocês, para a gente entender dentro de nós, para a gente poder entender também na natureza e respeitar. Por exemplo, muitas das tragédias que acontecem, né, de enchente é porque a gente não respeita esse limite, né? Se a gente respeitasse os limites da natureza, aconteceria bem menos, né? Sem dúvida nenhuma, mas nós não estamos respeitando e também não estamos respeitando em nós, né? Então a gente vai não tomando conta das nossas emoções, não procurando ajuda, não procurando equilibrar, porque a outra questão muito interessante dessa questão da nossa energia humana, é que a gente tem que ter alguns tripés, tá? Alguns tripés de cuidado. Um deles é cuidar do corpo, dos pensamentos e das emoções. Então é um tripé, né? O que acontece? Na maioria das vezes a gente cuida muito do corpo, né? Se preocupa muito com a beleza externa, se preocupa muito com a estética, né? E não esquece de cuidar desse outro lado. E o espiritual, que quando a gente fala de emoções e pensamentos, é como se fosse uma coisa só, que é a mente, né? Então o tripé é corpo, mente e espírito. Nós somos um ser espiritual, porque nós temos uma alma que está aí dentro. Independente do que a gente acredita, né, nós temos uma essência divina, que eu gosto mais de falar, né? Cada um tem a sua forma de vivenciar isso, mas essa essência divina é fundamental. E não necessariamente a pessoa precisa vivenciar na religião, em alguma religião. Mas se também a pessoa se sente bem dentro de uma religião, é cabível também, né? Mas a espiritualidade é essa sensibilidade, é exatamente essas conexões que a gente vai fazendo, que vai além do físico, né? A gente tem que entender que o físico, ele é só... eu costumo dizer, eu como uma terapeuta corporal, eu acho que o corpo, ele mostra pra gente o que está no interno, tá? Só isso. E isso a medicina chinesa fala isso também, né? Inclusive fala que não existe doenças físicas, e eu acredito muito isso na minha prática mesmo dia, tá, gente? Tratando de pessoas, a gente consegue perceber nitidamente, através do físico, aonde está o problema emocional. E isso eu observo em mim, depois que eu fui aprendendo, quando eu aprendi isso, para mim foi libertador. Eu consegui entender diversas coisas. E eu percebo, por exemplo, quanto mais eu trabalho essas minhas dores que eu disse para vocês, que a gente tem, por exemplo, uma dor que eu tenho é uma dor de... Ah, você foi abandonada quando você era criança? Não, não fui não, gente. Mas depois eu vou explicar direitinho para vocês sobre isso também, que é uma pauta que eu coloquei aqui. É a maneira que a gente interpreta. Mas depois eu vou entrar nesse campo. Mas essas dores, elas sempre vão existir. E a gente precisa trabalhar, né? Entendê-las, acolhê-las e trabalhar, tá? E isso é autoconhecimento. Não, eu preciso conhecer, como eu disse outro dia na live de final de ano, a gente precisa conhecer
a nossa história, por exemplo, a história da minha família, os padrões que se repetem na minha família, né? Como que era o comportamento da maioria das pessoas, que aí eu vou entender muita coisa que acontece comigo, porque são as crenças que a gente aprende, são aquilo que ensinaram pra gente, que a gente não questionou, que a gente fica repetindo. Às vezes a gente repete um padrão e não sabe, nem sabe que está repetindo, mas tipo, não consegue entender que eu posso fazer diferente, né? O autoconhecimento, ele leva a gente a fazer exatamente esse processo. Eu entendo, por exemplo, tudo que foi me ensinado, que meus pais me ensinaram, que me ensinaram com amor, me ensinaram o melhor que eles tinham, né? Mas que hoje eu vejo que eu falo, mas não tem sentido, né, para minha vida. Então eu posso modificar. Eu agradeço, respeito a história deles, porque eu não tenho que mudar a história deles, né? A história é deles, né? E eu agradeço no fundo do meu coração, mas eu faço diferente. Eu tenho esse direito. Mas é só o autoconhecimento que dá essa autorização pra gente, sabe? Enquanto a gente não entende isso, a gente fica sofrendo, e eu falo isso por experiência própria, a gente sofre brigando com a gente mesmo, porque tem uma força, e isso não é exatamente o equilíbrio dos opostos que eu estava falando antes, né? São forças que estão batendo cabeça uma com a outra, aquilo que me ensinaram e aquilo que o meu coração, a minha alma deseja, né? Aquilo que eu quero, que eu sonho para mim. Então fica essa briga. Enquanto eu não entendo todo esse processo, entendo que isso aqui foi o que me ensinaram, mas que eu posso fazer diferente, eu posso até me espelhar em algumas coisas, mas em outras não, né? E tá tudo certo. Mas é um processo longo. Por quê? Aí vamos falar lá do bebê, né? Que a gente estava falando do abandono. Que é até interessante também para a gente falar sobre essa questão da água. Aonde que nós somos gestados? No meio aquático, né? Na barriga das nossas mães, e nós também que já fomos mães, o bebê fica lá mergulhado, né? Dentro da água, que é o quê? É aonde o ser humano é formado. Olha que coisa linda, gente. A natureza aí, né? E entra, eu acredito num ser superior, criador, né? E tá tudo certo quem não acredita. Mas é muito bonito, mesmo que você não acredite num ser criador, você entender essa natureza, como que a natureza é perfeita, é muito lindo, né? A gente é gestado no meio de emoções, né? Por quê? Porque isso é a base do ser humano, tá? A nossa base não é física, tanto é que 70% do corpo é água, né? Então, a base de tudo são as nossas emoções. Como eu disse, o corpo, e eu falo isso como uma experiente terapeuta corporal, o corpo ele só mostra o que está dentro. Eu falo isso pela minha experiência de trabalho. As pessoas que a gente consegue, vou dar um exemplo de uma coisa que é muito difícil para a maior parte das pessoas tratarem, que é coluna. A maior parte das pessoas que tem problema de coluna, o que os médicos falam? Ou então você vai chegar a um ponto que você não vai andar, né? Eu já tratei inúmeras pessoas de coluna e que ficam boas. Lógico, tem que estar sempre se mantendo e tal. O que é uma pessoa que consegue resolver o problema de coluna? Quando eu consigo, mesmo sutilmente, melhorar o emocional dela. Quando ela se sente mais segura, então a coluna sustenta. Então, se eu tô com o meu emocional em dia, eu sustento a minha vida. Então, a minha coluna vai responder assim. Eu consigo fazer aquela pessoa entender que ela não precisa ser tão dura consigo mesma. Eu faço ela entender que ela pode relaxar, que ela deve relaxar. Aí a coluna fica entre a musculatura que está soltinha, que está flexível, então ela também fica flexível.
Gente, é lindo de ver isso, tá? O corpo é. Eu sou apaixonada pelo corpo humano. Eu sempre falei assim, desde que eu entendi melhor através dos cursos e fui entendendo o funcionamento do corpo, eu falei perfeito, é uma máquina perfeita. O que estraga é o livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de tomar decisão. Então, por isso que o autoconhecimento é fundamental, conhecer a nossa dor, conhecer a nossa sombra, é fundamental para que eu possa viver com plenitude, eu possa tomar decisões melhores para a minha vida. Um outro ponto que eu quero colocar aqui, antes de eu entrar na história do bebê, é que assim, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje, como tem muitos gurus, muita gente falando sobre inúmeras técnicas, e aí vem algumas pessoas que falam que inventou não sei o que. Gente, a gente não tem mais técnica para inventar. A gente pode inventar metodologias, né, formas de associar algumas técnicas, que é o que eu faço. Por exemplo, eu desenvolvi um método que eu chamo de método Equilibrium, que é onde eu coloquei junto várias técnicas que se complementam uma com a outra e que aí a gente consegue acelerar um processo tanto físico quanto emocional, né? A gente tem que tomar cuidado, porque o que eu percebo? Tem pessoas que até fazem terapia, fazem inúmeras coisas para só justificar que ele é daquele jeito. E ninguém é nada, gente. Na verdade, nós somos, mas nós somos inúmeras coisas. Por exemplo, só dentro de nós tem 5 elementos, que é o que eu estava falando dos elementos da natureza. Nós temos fogo, terra, água, ar e metal. Segundo a medicina chinesa, a gente tem metal, que seria ar, né? E madeira, são 5 elementos. Fogo, água, terra, ar, que é metal, e madeira. Esses são os 5 elementos que a medicina chinesa coloca. Fora disso, nós temos 5 emoções básicas que a gente passeia por elas durante o dia, que a gente nem percebe, porque elas são inconscientes, elas são instintivas, né? Que é o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, ou no desequilíbrio, a euforia, né? E a medicina chinesa fala preocupação, tá? Que cada uma delas está relacionada com esses elementos, tá? No caso, a água está relacionada com o elemento medo. Desculpa. E é até interessante a gente falar essa questão do medo, porque a vibração do medo é uma vibração. Por que ela atrapalha esse fluxo da vida? Porque o medo paralisa, né? Se eu ficar o tempo todo vibrando no medo, eu vou ficar paralisado, porque o medo faz isso. Você encontrou um animal selvagem no meio da mata, você vai ficar, de início, você vai ficar paralisado, até você raciocinar, o seu corpo mandar adrenalina para você correr ou subir numa árvore, vai ser, e vai, mesmo assim, né, você ainda corre risco, dependendo do animal que você encontrar, não adianta nem correr, nem subir na árvore. Então ela é uma emoção que, se a gente vibra muito tempo, e eu quero colocar para vocês, deixa eu virar minha câmera, deixa eu ver se eu consigo virar, que a pessoa é bem tecnológica, olha. Essa é a tabela de Hawkins, tá? Vocês encontram isso na internet, não tem problema nenhum em vocês acharem isso, não. O medo, ele tem uma vibração de 100 Hz, tá? A tabela, ó, começa lá na vergonha, que é a emoção que tem a vibração mais baixa, é a vergonha, tá? E ela vai subindo até a iluminação, né? Que é a consciência suprema, tipo, a consciência plena, né? Que, logicamente, nós aqui, como seres humanos, não vamos conseguir chegar nesse ponto, né?
Então, essa região, quando a gente fica nessa vibração aqui, gente, de tristeza, medo e desejo, essa aqui que está relacionada muito com pânico, tá? Que são essas vibrações aqui, desculpa, que são bem baixas, tá? Elas que te geram, ó, desejo, ansiedade e arrependimento, que realmente são emoções que são muito comuns em quem tem síndrome do pânico, né? E o que acontece? Essa energia ali, esses três sentimentos, essas três emoções ali de desejo, ansiedade e arrependimento, são emoções que fazem a gente não planejar o futuro, mas ao mesmo tempo a gente pensa o tempo todo. É como se eu estivesse querendo tudo ao mesmo tempo, que é o que está acontecendo com a maioria das pessoas. Mas isso é falta de autoconhecimento, porque eu não posso querer tudo. Eu tenho que saber o que realmente eu quero. E a maioria das vezes, são pessoas também que não sabem o que quer, porque estão vivenciando desejos que não são deles, que também acontece muito. A gente continua como adulto querendo agradar principalmente os pais, né? E aí entra a questão das crenças que eu estava falando. Né? A gente não para avaliar o que é meu e o que é do meu pai e da minha mãe, que eu não preciso carregar. E isso não é desonrá-los, muito pelo contrário. Quando eu fico adulto, os meus pais têm que querer que eu fique adulta, assim como eu, como mãe, quero que minha filha seja adulta. E o adulto, ele faz escolhas dele, ele não faz escolhas dos outros, ele faz escolhas dele. Tá? E é o que está acontecendo, essa vibração que fica o tempo todo tirando você do momento presente, tirando você de observar você mesmo, de observar o que você deseja. Então a gente fica nessa busca, e vai esse fluxo, daqui a pouco a água começa, estoura tudo, gente, igual natureza, tá? Aí o seu corpo, ele te obriga a parar. Você desmaia, você tem enjoo, você vomita para colocar para fora aquilo que você não quer e que você não está sabendo colocar. O seu corpo vai te mostrando, tá? O corpo é maravilhoso. Ele só mostra o que está acontecendo dentro. Ele trava a sua coluna, né? E aí? Sei lá. Aí falando, é porque eu tenho síndrome do pânico. Você não tem, gente. Você é um estado, é estado da alma. Você pode sair desse ponto. Eu sou assim porque eu tenho depressão. Depressão também é uma doença da alma, não é doença física, não. O que acontece, por exemplo, que vai acontecendo clinicamente vão acontecendo alguns problemas, porque o seu emocional constante naquele padrão de energia vai provocar problemas clínicos. Então, não é o corpo que provoca a doença emocional, é o emocional que provoca a doença física, é o contrário, tá? E a gente está sendo obrigado a entender isso, quem não entendeu ainda, né? E é libertar, gente, eu posso falar por experiência própria. Outro dia, um amigo me perguntou, você se sente em paz? Porque eu falo muito isso, né? Eu falo, a pessoa pergunta, eu falo, eu tô em paz. Pergunta, como é que você tá? Eu falo, eu tô em paz no meio do caos. Porque é assim, né? Mas eu me sinto em paz hoje, em paz comigo mesma, né? Em deixar o meu cabelo ficar branco, né? Em voltar o meu cabelo natural sem alisamento, em entender que eu tenho 50 anos e que tá tudo certo com isso, sabe? Não tem que ficar preocupada com isso. Eu sou eu. Tem pessoas que gostam de mim, tem pessoas que não gostam, né? Mas eu não faço nada para agradar. Já fiz muito, abri mão de mim, abri mão dos meus projetos, abri mão, sempre fiz isso, que isso também é um descontrole, porque quando você não se conhece, muitas vezes você abre mão de você inconscientemente, porque você está fugindo de você mesmo, fugindo da sua dor.
E aí você quer se fazer de bonzinho para os outros, inconscientemente é isso. Eu já fiz muito isso. Fiz muito, muito, até pouco tempo. Até eu decidi que não, vamos olhar para essa sombra aí, vamos resolvê-la, porque eu quero viver em paz, em paz com a minha sombra. Quando ela vem, eu acolho, entendo e ilumino. Vamos iluminar, vamos, minha filha. Você está procrastinando? Está procrastinando por quê? Você está com medo de quê? Né? Você está triste por quê? Você está se sentindo sozinha por quê? É se questionar o tempo inteiro e tentar entender e buscar solução, tá? Aí voltando a essa questão do bebê, gente, que eu estava falando, então a gente é gerado nesse meio aquático, que é o emocional, né? A natureza mostrando pra gente que o fundamental para nós é isso. O que um bebê quer? O que ele deseja? Ele deseja amor, ele deseja ser cuidado, porque ele tem essa necessidade, ele tem essa dependência total, né? É só isso que ele quer. Ele quer ser acolhido, ele quer ser amado. Qualquer bebê só quer isso, né? Que na verdade todo ser humano só quer isso, né? Só que depois que a gente cresce, isso passa a responsabilidade para nós. E esse aqui é o problema, nós vamos chegar lá. Então, quando um bebê é gerado, ele é gerado nesse meio aquático. Porém, existem vários fatores que eu não vou aprofundar muito aqui, porque como a gente está numa live, né, não tem muito como aprofundar. Isso eu posso aprofundar numa mentoria individual, posso aprofundar numa mentoria em grupo, que eu vou abrir daqui a pouco, tá? Quem tiver interesse até pode me chamar lá no WhatsApp ou no direct aqui do Instagram, que a gente pode aprofundar um pouquinho mais sobre isso, porque não dá para falar numa live, porque são muitas possibilidades, então não tem como a gente falar aqui. Mas quando a gente é gerado por dois seres humanos, né, que se conectam e que nem sempre essa conexão é uma conexão de amor. Na maioria das vezes não é, são duas pessoas bem problemáticas. Vamos ser sinceros, né? Até mesmo porque quando a gente é jovem, eu também tenho uma filha e com certeza hoje a minha cabeça é completamente diferente quando eu tive minha filha, né? Mas que tá tudo certo, tá, gente? Não tem problema nenhum. Os nossos pais têm os problemas deles, têm as dores deles, mas isso não quer dizer que não existe amor, tá? Nós vamos chegar lá. Então, na maioria das vezes é uma conexão toda torta e em alguns casos muito ainda, né? Porque um bebê pode ser gerado numa violência física, numa falta de respeito total, ou numa conexão que não tem, que foi só de uma noite, né? De um momento, uma série de coisas que pode acontecer. E além disso, nem sempre aquela mãe que carrega aquele bebê ali porque a gente tem uma ilusão de que mãe, até mesmo que ensinam isso a gente até na religião, e que não é eu vou quebrar um paradigma agora, né? Que isso não é real, não é toda mãe que é amorosa. Porque existem mulheres de diversos jeitos diferentes. E são todas mulheres capazes de gerar um bebê, né? Então, tem mulheres que são mais racionais, são mais frias, que não tem nada de errado, gente. A gente precisa dessa diversidade no mundo, né? E a gente precisa aprender a respeitar isso e entender, inclusive das nossas mães, né? E os nossos filhos também entender de nós. Então, aquele bebê, aquela doçura toda que ele espera, aquele acolhimento, nem sempre acontece, porque a mãe muitas vezes não é essa mãe tão doce assim, porque não são todas as mulheres que são assim. Como tem gente que costuma dizer aí que a mãe não mata filho. Gente, não existe isso. Isso é do ser humano. E o ser humano tem variações, inclusive patológicas, né? Então esse bebê fica ali esperando todo aquele acolhimento. E dependendo da situação que essa gestação aconteceu, esse bebê aí não vai ser acolhido mesmo. E aí ele se sente. Aí tem a interpretação do bebê,
e de nós também quando nós éramos bebês na barriga da nossa mãe. A forma que nós interpretamos o que está acontecendo com a nossa mãe, com o nosso pai, ou seja, no mundo externo, porque a gente só conhece aquele mundinho ali. Olha a analogia, vamos prestando atenção para vocês entenderem o raciocínio. À medida que a gente vai crescendo, saímos da barriga. Então viemos com todo esse susto para o mundo exterior. Mas os nossos pais, a nossa mãe, continuou sendo aquela pessoa que ela é. E o bebê continua criando expectativa de que ele vai ser o tempo todo cuidado, que ele vai ser atendido em todas as suas necessidades. E nem sempre vai acontecer. Entra de novo a interpretação que nós fazemos. E aquilo vai ficando registrado. Registra no nosso emocional e registra inclusive no nosso corpo. Através de uma análise corporal, a gente consegue, uma análise bioenergética, a gente consegue entender como que foram todas as etapas, né, do nascimento, do útero até os 7 anos de idade. Né? A gente consegue entender até pelo formato do corpo. Então, a gente consegue entender como que foi, quais foram as dores ali. Então, essas interpretações que nós, bebês, fazemos, né, enquanto a gente ainda é dependente dos nossos pais, ou principalmente da mãe, né, essas interpretações, elas ficam registradas como dor. E aí, nós precisamos entender que é um processo evolutivo. Então, a gente tem a barriga da mãe, depois a gente nasce, depois a gente começa a andar, daqui a pouco a gente larga as fraldas, e aí vai caminhando, cada vez evoluindo mais. E aí a gente precisa ir evoluindo. Só que o que acontece? A gente fica preso lá na dor, lá da barriga da mãe, muitas vezes, ou de outros períodos, né? Também de outros períodos. Na verdade, a gente passa por todos esses períodos, então a gente tem registro de todos esses períodos, porque a gente era inconsciente. Então, a gente estava tudo de acordo com a nossa interpretação daquele momento. E é essas dores que a gente carrega para a vida adulta e que a gente precisa resolver aqui na vida adulta. Porque hoje, quem que é responsável para cuidar de você? É você mesmo. Porque se você não faz esse processo de autorresponsabilidade, você vai continuar colocando a responsabilidade da sua vida, da sua felicidade, dos seus sonhos na mão de outras pessoas. No seu relacionamento, nos seus filhos, na igreja, até em Deus. Porque eu acho um absurdo, né, a responsabilidade que se coloca na mão do Criador, sendo que ele já deu tudo para nós. Tudo. Porque nós somos imagem e semelhança dele. Então, nós temos todos os recursos para criar qualquer coisa. Então, não tem que colocar a responsabilidade de Deus. Porque Deus quis. A não ser a morte, gente. Porque a morte é um mistério, né? Eu acho a morte um mistério, né? Eu falo que tudo tem solução nesse mundo, até para a morte, para quem acredita na vida eterna, que é o que eu acredito, né? Se a gente acredita na morte como um fim, fica um pouco mais difícil, né? Mas a morte não é um castigo, a morte também é uma evolução, né? Mas é a única coisa que eu falo que é da responsabilidade de Deus, no sentido assim, de que a gente não sabe a hora, como vai ser. Mesmo assim, nós temos a responsabilidade de buscar, primeiro, viver bem enquanto a gente está aqui, que foi o recado que eu recebi da espiritualidade. Enquanto está aqui, vamos procurar evoluir, vamos viver bem com a gente mesmo, viver bem com o outro, né? Porque depende de viver bem com a gente para viver bem com o outro. E além dessa questão de procurar evoluir enquanto a gente está aqui, né, é entender o que nós precisamos fazer para que esse mundo possa ser melhor, né? Então, resolver essas nossas questões internas, gente, é fundamental.
tá? Senão a gente não vai sair desse processo que nós estamos vivendo. E tem, na minha visão, tem muita relação com essa questão da nossa evolução. E quando eu falo de evolução espiritual, eu não estou falando de religião, muito pelo contrário. Às vezes, em alguns casos, a religião é uma muleta. E na maioria das pessoas, a religião é uma muleta, é um título. E religião não tem que ser título, ele tem que ser aquilo que faz você evoluir. Então, quando eu falo de evolução espiritual, ele tá muito conectado com essa questão das emoções, porque quando eu entendo tudo isso, eu me torno uma pessoa melhor, isso é fato. Então, eu estou evoluindo espiritualmente, eu estou me iluminando, tá? E nós precisamos subir essa escada dessa evolução, como fala na tabela de Hawkins, né? Eu acho interessantíssima a tabela de Hawkins, eu aconselho vocês depois vocês pesquisarem, que é muito interessante. Se alguém precisar de informação, pode entrar em contato comigo que eu posso dar um help, tá? É interessantíssimo a gente entender os níveis que a gente precisa chegar, né, de energia mesmo, e é com as emoções, é sabendo lidar com as nossas emoções, é cultivando sentimentos mais nobres, né, e eu só cultivo sentimentos verdadeiros, eu só construo sentimentos nobres a partir do momento que eu entendo a minha sombra. Eu conheço, acolho, não tenho medo, não fujo dela, não fico tentando apontar o dedo para o outro para fugir da minha dor, ou acolher a dor do outro para fugir da minha dor. Tá? Eu realmente acolho. Tá? Então é isso, minha gente. Não sei se eu me fiz entender. Vocês hoje ficaram quietinhos, eu também não falei com ninguém, né? Porque senão eu ia perder meus raciocínios aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Se quiser me chamar lá, como eu disse, tem mentoria online que a gente pode fazer para isso, individual. Eu vou montar agora uma mentoria em grupo também, que é uma forma boa também da gente trocar experiência uns com os outros. Dentro dessa mentoria em grupo vai ter atendimentos também individuais, tá? Porque é necessário. Vão ter três atendimentos individuais para cada pessoa que entrar no grupo, tá? Que vai ser esse processo, vai ser ao longo de 3 meses, tá? Então, a cada mês, cada um dos membros do grupo está por uma mentoria individual, tá? Então, vão ser 3 mentorias individuais para fazer todo esse processo de análise bioenergética, tá? De entender as suas dores, entender seus padrões de comportamento que vem lá de trás e curar, né, tudo isso e evoluir tudo isso, tá? Então, quem precisar de ajuda, me chama no direct, lá na bio do meu Instagram tem o meu WhatsApp, pode me chamar no WhatsApp. Lá no Facebook também tem as informações lá do meu WhatsApp, pode me chamar, estou à disposição, tá bom? Eu só falo o seguinte, não fuja de você mesmo, tá? Nós estamos, gente, de verdade, nós estamos no limite e muita gente está perdendo totalmente o fio da meada, tá? Por falta de buscar esse autoconhecimento, verdadeiramente, porque superficialmente é fácil, tá? Como eu disse, a gente, por exemplo, eu faço uma análise bioenergética e falar, não, é porque eu sou assim. É muito simples. Realmente a gente tem algumas características, mas não significa que a gente não possa melhorar, muito pelo contrário. É para isso mesmo que funciona, é para a gente melhorar, né? Para a gente mesmo, e acaba, quando eu melhoro para mim mesmo, eu melhoro para os outros. Eu me torno uma pessoa melhor, porque eu me torno verdadeira, né? Então, automaticamente vai ser melhor para o outro também. Tá? Então, não deixe de se cuidar, procure ajuda. Se não quiser buscar a minha ajuda, tudo bem, busque a ajuda de outro, tá? Pessoas qualificadas, que tem muita gente qualificada para isso.
mas busque ajuda, tá bom? E se cuidem. Não é brincadeira o que está acontecendo com o planeta e que reflete em nós, tá? Então, vamos parar de buscar do lado de fora, tá? Mais do que nunca a gente está sendo convidado para isso, gente. A pandemia, ela veio trazer isso. Muita gente fez esse processo no início, né? E agora se perdeu de novo, porque começou a abrir e agora já tá um outro processo aí, né? Então eu não gosto de ficar falando sobre isso não, porque dá a impressão que a gente está querendo espalhar notícia ruim, e muito pelo contrário, quem me conhece sabe que o meu objetivo não é esse. Eu sou uma pessoa esperançosa, tá? Esperançosa não é de esperar, é de esperançar. O verbo que eu falo, que eu defino é esperançar, tá? Que não é esperar, é fazer, tá? Mais do que nunca. E quanto mais a gente se conhece, a gente entende isso. O que eu posso fazer para mudar isso aqui, tá? A gente sempre pode fazer alguma coisa, sempre pode. Eu sempre tenho recurso para mudar a minha realidade, sempre. Mas é fundamental que eu confie primeiro em mim e nessa espiritualidade que nos acompanha, seja o que for que você acredita, né? Que existe forças superiores que nos acompanham. Mas primeiro eu preciso confiar em mim, que foi, para mim, o grande ensinamento do Mestre Jesus, que é o meu mestre. Ele ensinou a gente a confiar na gente mesmo. Ele mostrou, olha, eu estou fazendo, vocês podem fazer muito mais. Que nós temos esse poder. Só que nós precisamos aprender isso, a utilizar isso de forma positiva, sabe? De forma boa para a gente e para o coletivo. E não de forma negativa, egoísta, né? Sem limite, porque o que eu estava falando das águas, eu estou percebendo que tem gente que perdeu totalmente a direção, né? Por conta de não ter autoconhecimento. Porque tanto a estagnação ela é desequilíbrio, quanto também o movimento exagerado é desequilíbrio, tá, gente? Então, o equilíbrio é o caminho do meio, que é o que ensina o taoísmo. Isso para mim é muito real. A gente precisa, luz e sombra, estar em equilíbrio sempre no caminho do meio, tanto ao mar nem tanto à terra. Então, se eu busco exageradamente, é desequilíbrio. E se eu estou também estagnado, com medo, com vergonha, com culpa, e não consigo fazer nada, achando que eu não tenho recurso nenhum, que eu não sou merecedor de nada, também é desequilíbrio. Então, o equilíbrio é sempre o buscar esse movimento. Mas eu tenho que saber para onde eu estou movimentando. E isso é o autoconhecimento. O que eu quero? O que eu desejo? Um desejo que é meu. Quem eu sou? Para onde eu estou indo? O que eu vim fazer aqui? Tudo isso são perguntas que a gente tem que fazer eternamente. Tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Muitos beijos de luz no coração de vocês. E que a gente possa evoluir cada dia mais. Tá bom? Fiquem com Deus. Namastê. Esse ser divino que habita em mim, saúda esse ser divino que habita em você. Tchau, gente. Deixem seus comentários.